Olá, torcedor vascaíno, tudo bem? Hoje vamos falar da possível contratação de Santiago Trellis, do crescimento da zaga vascaína no Brasileirão e do atacante paraguaio que foi oferecido ao Vasco. Quinta-feira, 20 de junho, e está começando o Vasco Notícias, primeira edição. Salário é o detalhe que separa Santiago Trellis do Vasco. O atacante colombiano de 29 anos pertence ao São Paulo e está emprestado ao Inter até o fim do ano. Por estar sem espaço no elenco colorado, a diretoria viu com bons olhos a liberação do atleta ao Vasco para enxugar a folha salarial do clube. A informação do jornalista Lauro Alves, da agência RBS, é que o Vasco considerou os valores altos e quer que o Inter continue pagando os salários do atacante, mesmo liberando o jogador. A diretoria do Vasco confirmou ao jornalista Flávio Dias que o atacante paraguaio Dario Lezcano foi oferecido ao clube. Com 28 anos, Lezcano tem passagens pela seleção paraguaia e defende atualmente o Ingolstadt, da Alemanha. A diretoria do Cruz Maltino garantiu ao jornalista que não há interesse no jogador. O empresário do jogador é Regis Marques, o mesmo do goleiro Martin Silva. Com boas atuações e destaque nas estatísticas, o zagueiro Ricardo comemora a boa fase no clube. Em entrevista ao site oficial do Vasco, Ricardo destaca o crescimento de seu parceiro de zaga, Osvaldo Henriques, e lembra que na pausa da Copa América, o Vasco ganhará reforços para a defesa, como o capitão Leandro Castan, Breno e Wehrley. Na tarde desta quinta-feira, o elenco do Vasco volta ao trabalho no CT do Almirante. Além do meia Marquinho, o volante Richard também se apresentará com o restante do elenco. Pessoal, Trellis também é aposta. Veja bem, os últimos clubes que ele passou, ele não vem bem. O São Paulo não quis, tanto é que aceitou emprestá-lo ao Internacional. No Inter, ele teve muitas oportunidades, segundo vários jornalistas aí gaúchos. Ele teve muitas oportunidades durante o campeonato estadual, mas não foi bem. Então ele acabou perdendo espaço para os outros atacantes do Inter. Inclusive nos últimos jogos aí da Libertadores, nem no banco de reservas o Trellis apareceu. Falando dessa história de salário, o Vasco também está um pouco folgado, né? Quer que empreste o cara, quer que o Inter abra mão do cara para ele ir para o Vasco, mas que continue pagando os salários. Isso não existe. Integralmente não existe. Pode até ser que o Inter tope pagar 50% ou algo parecido, já que está liberando o atacante, vai desafogar um pouco a folha salarial. E o Vasco tem que ter responsabilidade, né? Se contratar esse tipo de jogador que porventura tenha salário mais alto, tem que lembrar da responsabilidade, que está tendo salário atrasado, toda aquela história que a gente já sabe. E essa zaga do Vasco, hein? Olha só, eu não consegui pensar o que eu faria. Veja bem, como que eu tiro o Ricardo Graça do time, com os bons jogos que ele vem apresentando? É o melhor jogador do Vasco em 4 quesitos no Brasileirão, então está destacando inclusive em números. Como que eu tiro esse cara? Tem até gol marcado no Campeonato Brasileiro. Como que eu tiro esse cara, coloco ele no banco agora? Ah, mas é o Leandro Castan que vem. Então, bom, é complicado, né? Capitão, um jogador que a gente sabe que quando entra dá uma vibração diferente para a equipe, mostra muita liderança e é bom tecnicamente. Então, sinuca de bico aí do Vanderlei, vai ter que ver como que ele vai fazer. Aquele clichê, a dor de cabeça boa, né? Do outro lado da zaga, eu continuaria com o Osvaldo Henriques, tá? Por uma questão de coerência, né? Eu não posso... O cara tava no banco, recebeu oportunidades, deu conta do recado, jogou bem, jogou no sacrifício, inclusive. E aí, por exemplo, o Breno volta de lesão ou o Wehrley volta aí de lesão e toma o lugar dele, não me parece muito justo. Agora, é claro, se o Osvaldo Henriques cair de produção nos próximos jogos, o Breno vem pedindo passagem aí. O Wehrley, eu acho que todo mundo concorda comigo, perdeu espaço, vai ser preterido aí, inclusive, do banco de reservas em várias partidas. Vai ter que depender ou de queda de produção de algum desses zagueiros ou de lesão, suspensão, para ganhar uma nova oportunidade.
E agora é hora do quê? É hora do salve, galera. É hora do salve para o Jackson Alves, lá de Mucuri, na Bahia. Valeu, Jackson. O Renato Oliveira, de Manhoso, no Ceará. O Gilberto Ferreira, de Floresta Azul, também na Bahia. E um salve para o Breno Sansão, o Éder Bruno e o John Moura. Tamo junto, galera. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A próxima edição do Vasco Notícias é ainda hoje, às 5 da tarde. Até lá.